Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 14 de maio e no resumido número 263, o combate a golpes em cima das doações. OpenAI quer desenvolver pornô de maneira responsável. A verdade sobre a música sintética, quem manda no seu feed e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Saiu o primeiro número da newsletter O Futuro Explicado semana passada e essa semana já tem mais, então se você ainda não se inscreveu, corre para o site www.resumido.cc e garanta seu lugar para receber a newsletter direto no seu inbox. E uma vez lá no site, aproveita para conferir o novo feed de notícias. A Polícia Federal investiga golpes, investiga também divulgação de fake news em meio a essa tragédia no Rio Grande do Sul. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. É impressionante, né? Como tem gente que se aproveita numa situação dessa. As redes sociais da Meta estão no centro de um problema que não é novo. A circulação de anúncios de golpes se aproveitando da corrente de boa vontade surgida para ajudar os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Uma investigação realizada pelo portal Aos Fatos mostrou que golpistas estão utilizando o Instagram, o Facebook, o WhatsApp para solicitar doações e desviar o dinheiro. No final, quem lucra com isso, além dos criminosos, é a Meta, que recebe para vincular esses anúncios de qualquer forma, né? Um desses anúncios identificados pela reportagem exibiu um trecho do programa Balanço Geral da Record, enquanto outros dois também usavam vídeos virais mostrando a devastação causada pelas chuvas. E aí quem fica sensibilizado pelas imagens e clica, e quem é que não fica, né? É direcionado para um site falso com opções de doação entre R$25 e R$1.000, através de uma plataforma de pagamentos que imita o serviço do Mercado Pago e que engalbela o dinheiro que deveria ir para as vítimas da enchente. A Meta declarou que não permite atividades fraudulentas e que trabalha ativamente para remover esse tipo de conteúdo das plataformas e também fala que educa os usuários sobre como evitar golpes, mas anúncios fraudulentos continuam a ser um problema crescente, especialmente em momentos de crise como essa que ocorre agora no sul do país. E de maneira bem irresponsável, tem gente que ainda acha espaço para lucrar com o desastre. A blogueira Juju Norremose, proprietária da marca de chocolates Aoma, anunciou que ia doar parte das vendas para auxiliar os afetados pelas enchentes. Só depois que foi revelado que só 1% das vendas seria efetivamente doado, um valor considerado insignificante, e foi bem criticada essa ação porque era só uma estratégia de marketing bem questionável para divulgar o nome do produto. De olho em tudo isso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma medida que endurece a pena para crimes de estelionato cometidos durante situações de calamidade pública. O projeto, que aumenta a pena para estelionato em até 2/3, quando praticado em determinadas situações, foi apresentado inicialmente em resposta a uma outra tragédia, a de Brumadinho, em 2019, e foi ajustado para incorporar questões surgidas durante a pandemia de Covid. E se depender de como a gente se prepara para catástrofes naturais aqui no Brasil, a gente vai ver muitos outros golpes em breve, infelizmente. O governo federal criou também uma sala de situação para lidar com desinformação e notícias falsas sobre a tragédia, com a participação de várias agências, incluindo a Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça e a Secretaria de Comunicação. O objetivo é monitorar e responder esse fluxo de informações falsas que tem prejudicado muito os esforços de resgate e também causado pânico na população. O ministro da AGU fez uma reunião com as plataformas de redes sociais para estabelecer um protocolo de atuação em situações de calamidade para que se tenha uma resposta coordenada e eficaz. É muito importante ajudar, tem muitos caminhos seguros para fazer isso, mas é preciso ter cautela ao fazer as doações. É sempre bom verificar a legitimidade dos sites,
a transparência das organizações envolvidas para você ter certeza que a sua ajuda vai chegar em quem realmente precisa. Pelo menos no meio de tanta notícia ruim, a gente teve alguns momentos de comoção inusitados, como a operação de resgate do cavalo Caramelo, que estava preso em cima de um telhado em Canoas, um dos locais mais afetados, e que se tornou um símbolo de esperança nas redes sociais. O resgate do cavalo foi coordenado pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo e o Caramelo teve que ser sedado para poder ser levado num bote até um lugar seguro. A busca pela selfie perfeita chegou agora ao ápice com a geração Z, enchendo a cara de procedimentos estéticos. A Business Insider falou sobre a ascensão do que foi apelidado de disformia do Snapchat, uma condição que está levando muitos jovens a optar pelos chamados tweakments, que são tratamentos estéticos leves, como preenchimentos labiais, botox, para sair melhor na foto. Segundo a Academia Americana de Cirurgia Plástica Facial e Reconstrutiva, houve um aumento de 18% nos procedimentos estéticos faciais nos Estados Unidos entre 2019 e 2022, com um salto de 73% nas aplicações de Botox. Aqui no Brasil, os números não devem estar muito diferentes, já que as redes sociais promovem ideais de beleza inatingíveis no mundo todo, e a facilidade de acesso a esses tratamentos aumenta a pressão para se adequar a padrões estéticos, muitas vezes distorcidos pela tecnologia de filtros aplicados em aplicativos de foto e vídeo. A TikToker Shannon Blake, conhecida como a Hippie Barbie, viralizou com conteúdo que mistura cristais, teorias conspiratórias e capitalismo. Com mais de 1 milhão de seguidores, a Blake afirma ter curado uma infecção renal com vibrações positivas e promove uma mistura de bem-estar e desinformação, cantando sobre vampiros de energia e 5G, de forma que soa quase como um chatbot alimentado por teorias da conspiração. O sucesso dela revela muito sobre como a direita e os extremistas sabem muito bem como navegar nas águas do algoritmo, e é totalmente possível criar uma estética neo-hippie cheia de espiritualidade alternativa para propagar a paranoia da extrema-direita. Como os algoritmos são burros e interpretam sinais sem considerar o conteúdo, a tática funciona. Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris, a Agência Nacional Francesa de Segurança da Informação, junto com a empresa Cisco e Eviden, alertam para um aumento sem precedentes de ataques hackers no período do evento. Para combater essa ameaça, as autoridades recorreram a hackers do bem para testar e fortalecer os sistemas de segurança para corrigir vulnerabilidades antes do início das competições, dia 26 de julho. Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os ataques de Israel contra a Palestina, esses Jogos Olímpicos têm tudo para se tornar um campo de guerra cibernético. Se você está aqui é porque gosta de podcast, né? Então já pensou em escutar um episódio enquanto aguarda sua vez de ser atendido por uma prestadora de serviço, em vez daquelas músicas chatas e um monte de anúncios enquanto você espera? Um estudo da Veritonic revelou que os consumidores prefeririam ouvir podcasts enquanto aguardam um atendimento telefônico e que algum áudio durante a espera pode melhorar a percepção que os clientes têm da marca. Faz sentido. A China avança na implementação de carros voadores com a recente certificação dos veículos da empresa Prosperity para operações sem piloto. Com a aprovação, o Prosperity pode ser utilizado como táxi aéreo para trajetos curtos, urbanos e intermunicipais e também como uma alternativa mais econômica aos transportes terrestres convencionais. O veículo, que comporta 5 pessoas, de novo, sem motorista, opera com um sistema de propulsão elétrico similar ao de um helicóptero. E aí, vai de táxi? OpenAI is considering how to responsibly generate explicit adult content. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Well, that could be something to look forward to. AI-generated porn? A OpenAI anunciou novas ferramentas para ajudar na identificação de conteúdo criado por IA,
Com a produção das ferramentas de IA acelerando, a capacidade de verificar as origens e os métodos de criação desses conteúdos é fundamental para garantir uma internet mais segura para os usuários. Falei disso semana passada, o fim da internet, justamente por essa avalanche de conteúdo sintético. Para encarar esse desafio, a OpenAI se juntou à Coalizão para a Proveniência e Autenticidade de Conteúdo, a C2PA, um grupo que estabelece padrões para a certificação de conteúdo digital. Um dos principais avanços anunciados é a inclusão de metadados em todos os conteúdos gerados e editados pelas ferramentas da OpenAI. Além da adoção de padrões existentes, a OpenAI também disse que está desenvolvendo novas metodologias para identificar o conteúdo sintético, com, por exemplo, marca d'água resistente à adulteração, com a aplicação de um sinal invisível difícil de remover em conteúdos de áudio e também classificadores de detecção, que são ferramentas de IA projetadas para avaliar a probabilidade de um conteúdo ter sido originado a partir de modelos generativos. E a participação das plataformas é essencial nesse esforço de identificação de conteúdo sintético. O TikTok anunciou que vai marcar automaticamente todo o conteúdo gerado por IA. O Adam Presser, que é o diretor de confiança e segurança do TikTok, enfatizou a importância da clareza para os usuários, especialmente numa plataforma que é tão popular entre os jovens. Em paralelo a essas iniciativas de identificação de conteúdo sintético, a OpenAI também revelou que está explorando novas formas de gerar conteúdo explícito de maneira responsável. Apesar das políticas de uso atuais da empresa proibir material explicitamente sexual ou até sugestivos, a empresa considera permitir a criação desse tipo de conteúdo. Segundo a nota, a OpenAI está investigando a possibilidade de fornecer de forma responsável a capacidade de gerar conteúdo adulto em contextos apropriados para a idade através da API e do ChatGPT, incluindo aí erotismo, linguagem extrema, insultos raciais, injúria racial e profanidade não solicitada. A empresa busca entender melhor as expectativas dos usuários e da sociedade sobre o comportamento do modelo nessa área. Isso aí não parece uma boa ideia, ao menos nesse ponto da história que a gente está. A pornografia gerada por IA já é uma das aplicações mais problemáticas da tecnologia de IA generativa. Possibilita proliferação de imagens íntimas falsas criadas por deepfake, por exemplo, que retratam pessoas reais sem o seu consentimento. Já falei bastante disso por aqui, e como esse uso transforma a IA generativa numa ferramenta de assédio, principalmente contra mulheres e meninas. E apesar de ser possível o uso responsável de uma função como essa, com consentimento e tudo mais, é de se pensar se vale o risco, Até porque não faltam dados, já que esse já é um problema bem real. O Instagram e o Facebook estão sendo criticados por terem permitido a circulação de anúncios de aplicativos que prometem apagar as roupas de fotos de mulheres. Esses aplicativos, que também são capazes de criar diálogos pornográficos e imagens íntimas falsas usando IA, violam as políticas de uso de ambas as plataformas que proíbem conteúdo sexual explícito e ou sugestivo. Essa polêmica ganhou destaque com a denúncia de que cerca de 2.700 anúncios desse tipo foram veiculados pouco antes de uma série de reportagens da Wired sobre o assunto. Em resposta, a Meta afirmou que está trabalhando para remover esses anúncios e aprimorar a detecção de conteúdo ilegal. Na newsletter dessa semana, tem um texto com detalhes sobre a ascensão dos amigos sintéticos, que são amigos criados por IA. Um jornalista do New York Times se relacionou com 18 amigos de IA durante um mês e até apps de relacionamento como o Bumble já especulam como usar uma ferramenta dessas. Especialistas também alertam sobre os riscos para a saúde mental dos jovens. Não deixe de conferir. Na segunda-feira, com um roteiro quase fechado, a OpenAI lançou o GPT-4o. O O da sigla é de Omni, que é uma versão mais rápida do modelo GPT-4 e que inclui capacidades maiores de processar e combinar contextos em texto, vídeo e áudio ao mesmo tempo. Essa nova versão está disponível gratuitamente para todos os usuários do ChatGPT, só que os usuários pagos vão ter até 5 vezes mais capacidade. Na edição dessa semana da newsletter eu falo melhor sobre essa nova versão, que tem muita gente chamando de primeira versão
do filme Ela, ferramenta parecida ali que você consegue ter uma conversa com esse personagem digital. Dazon Darian, diretor atlético da Pikesville High School em Baltimore, nos Estados Unidos, foi preso por criar e divulgar um áudio falso com IA imitando a voz do diretor da escola, o Eric Easworth, fazendo declarações racistas e antissemitas. O áudio difamatório foi publicado no Instagram no meio de janeiro, viralizou e causou revolta num dos maiores distritos escolares dos Estados Unidos. O diretor, mesmo negando ter feito esses comentários, enfrentou ameaças e foi colocado em licença administrativa, até tudo se provar que era uma farsa, né? Tudo falso. Para quem ouve os áudios, é praticamente impossível identificar que aquilo se trata de uma IA, principalmente se você nunca ouviu a voz do diretor antes. Como eu venho dizendo já há alguns anos por aqui, os deepfakes de áudio podem ser mais perigosos que os de vídeo, justamente por não ter essa referência visual que até ajuda a você identificar aquilo como falso. Então, muita atenção com o que você escuta por aí. Se copiar a voz já é uma realidade, construir uma música totalmente com IA também está quase virando. Um dos aplicativos que faz isso, chamado Udio, está sendo alvo da fúria de artistas e produtores por produzir músicas que soam muitas vezes absurdamente semelhantes a trabalhos de artistas reais, o que indicaria que provavelmente músicas foram usadas no treinamento sem o consentimento dos artistas. O crítico Anthony Fantano e várias outras pessoas no Twitter analisaram a situação e um dos testes que mais repercutiu é de um usuário que copia a descrição e os tags associados ao artista Blady no site Rate Your Music, cola no Udio e o resultado é quase idêntico. Falando em direito autoral, um juiz da Califórnia indicou que permitirá o prosseguimento de um processo contra empresas como a Stability AI e a Midjourney, que são acusadas de utilizar indevidamente obras de artistas para treinar sistemas de inteligência artificial de geração de imagem. E um caso que não envolve IA, mas dialoga com esse momento atual, aconteceu em Luxemburgo. O pintor Jeff Gisberg foi processado por uma fotógrafa por violação de direitos autorais por usar uma das suas fotos sem consentimento como base de uma pintura. O Tribunal de Luxemburgo decidiu que a utilização do trabalho da fotógrafa Jinga Zhang, mesmo estando disponível online e sendo de um meio diferente, requer permissão prévia. Numa postagem no Instagram, a fotógrafa falou sobre como enfrentou assédio e ameaças durante o processo e destacou a importância dessa vitória para artistas e fotógrafos num contexto de crescente uso de inteligência artificial que desafia a proteção autoral. Well, a lawsuit has been filed against Meta Platforms, the parent company of Facebook. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A federal law that is often used to protect internet companies from liability also grants people the right to use external tools to take control of their feed. A Meta enfrenta mais um processo judicial. Dessa vez a questão é se os usuários do Facebook devem ou não ter o direito de controlar os seus feeds usando ferramentas externas. Esse caso levanta questões importantes sobre a autonomia dos usuários e o papel das grandes empresas de tecnologia na moderação de conteúdo. A questão central do processo é se os usuários podem usar ferramentas externas para gerenciar o que aparece nos seus feeds, potencialmente se sobrepondo ao que é definido pelos algoritmos do próprio Facebook. Esse caso pode estabelecer um precedente importante sobre a maneira como as plataformas de rede social gerenciam a autonomia do usuário e a transparência algorítmica. A Meta, historicamente, mantém um controle rígido sobre os seus processos algorítmicos, sempre usando como justificativa a experiência do usuário e a relevância do conteúdo como razões principais. O posicionamento da Meta vai ser fundamental para determinar o equilíbrio entre o controle corporativo e os direitos dos usuários no espaço digital e pode influenciar outros gigantes da tecnologia que podem reavaliar suas políticas relacionadas ao controle do usuário e à transparência algorítmica. O professor Ethan Zuckerman, da Universidade de Massachusetts Amherst, está processando a Meta para liberar uma ferramenta que permite os usuários do Facebook a deixar de seguir tudo.
A ferramenta do Zuckerman é uma extensão de navegador chamada Unfollow Everything 2.0, que dá aos usuários a capacidade de controlar os seus feeds de notícias. Olha, é o mesmo assunto sempre. O Zuckerman, não é para confundir com o Zuckerberg, está preocupado que a Meta possa inverter o fluxo e processar ele, como fez em 2021 quando enviou uma notificação para o criador da versão original dessa ferramenta, o Louis Barclay, o que forçou a interrupção do desenvolvimento. Essas movimentações podem finalmente definir quem de fato manda no seu feed. Após uma tramitação conturbada no Congresso, o presidente Lula sancionou o Marco Legal dos Games. A nova legislação regulamenta o desenvolvimento e a comercialização de jogos eletrônicos no Brasil. A norma reconhece o desenvolvimento de games como atividade cultural, permite a captação de recursos via Lei do Audiovisual e Lei Rouanet, também prevê redução de impostos pela importação de equipamentos de desenvolvimento, conhecidos como Dev Kits, incentiva o uso de jogos eletrônicos na educação e estabelece diretrizes para proteger crianças de conteúdo inadequados online. Se você ainda não segue, siga as redes sociais do Resumido, @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, @urbe no Twitter, tem o youtube.com/resumido e você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pro Telegram para 21 97 969 5848 e entrar na lista de transmissão para receber alertas de novos episódios, conteúdo extra, também link para o resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio. We take for granted the idea that we have a degree of privacy in public, that we are mostly anonymous to the strangers we pass. I realized this just wasn't true anymore. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. I feel like we should also be talking about this technology, these search engines, because my feeling using one was, we are not at all ready for this. A jornalista Kashmir Hill tem investigado o crescimento desregulado do reconhecimento facial e no seu novo livro, Your Face Belongs to Us, A Secretive Startup's Quest to End Privacy as We Know It, ou em tradução livre aqui, Seu Rosto Nos Pertence, a busca secreta de uma startup para acabar com a privacidade como a conhecemos, ela investiga a empresa Clearview, que foi assunto lá no Resumido 46, em cima de uma reportagem da própria Kashmir Hill, que é uma ferramenta de busca de rostos. A Kashmir foi entrevistada no podcast Search Engine, do PJ Vogt, que é o antigo apresentador do excelente Reply All. Bom, agora vamos falar um pouco de novela, mas não as da Globo ou novela mexicana. A novela é o novo disco da Cell. Foi gravado em Los Angeles, mas sem aqueles excessos que isso aí podia representar no passado. Bem longe disso. O disco foi gravado no estúdio Linear Labs, do músico e produtor Adrian Young, integrante do coletivo Jazz is Dead, que já trabalhou com Kendrick Lamar, com RZA, com o saudoso Tony Allen, entre vários outros, além de brasileiros como Marcos Valle e o Azimuth. O Young é fissurado na estética vintage, tanto que o estúdio dele é cheio de amplificadores valvulados, e foi nesse ambiente que ele e o Pupilo produziram esse novo disco da Cell, todo gravado em fita, só em take direto, sem computadores. E ela fez a parte dela, deixando a voz deslizar nos grooves e baladas orgânicas, que já são a marca dela, como a abertura Hi-Yo, que é na companhia da meso-brasileira Ladybug Mecca, do grupo de rap Digable Planets, um clássico dos anos 90, até o encerramento com o Rei Escreve, que é uma parceria com o Marcos Valle. Essa novela aí vale a pena acompanhar. Nesse episódio você ficou sabendo sobre as iniciativas para combater golpes envolvendo doações, dos planos da OpenAI de desenvolver conteúdo pornográfico de maneira responsável, dos segredos em torno das cópias da música sintética, sobre quem manda no seu feed e muito mais.
Se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente, que você já me ajuda muito. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. A newsletter O Futuro Resumido e as redes sociais são coeditadas pelo Cauê Marques, com animações do Peri Selmelman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.